Olá, amantes da música brasileira! Hoje vamos comentar um pouquinho daquela discussão antiga que existe acerca do funk carioca. O funk é música que torna as pessoas imbecis? Eu sei que esse tipo de abordagem, né, esse tipo de dialeto, de chamar as pessoas de imbecis porque houve um gênero musical, não é muito a onda do canal, mas é o que tem se ouvido ultimamente. Então, estou aqui para comentar um pouquinho dessa briga que parece ser uma briga recente, mas eu vou mostrar para vocês que é uma briga muito, mas muito antiga. Evidentemente que eu estou fazendo esse vídeo aqui muito por conta do vídeo do canal Quebrando Tabu, que botou o Lorde Vinheteiro, né, que é um músico, para falar com as pessoas que aparecessem na rua, pessoas que abordassem ele na rua, que tinha que mudar a ideia dele com relação ao funk carioca, pois a ideia dele era justamente essa que eu introduzi aqui para vocês. O funk carioca é uma música que torna as pessoas imbecis. Isso que era a ideia do Vinheteiro, do Lorde Vinheteiro, e que eles tinham que mudar a ideia dele naquele momento. Então, primeiramente contextualizando para vocês que por acaso não sabem quem é o Lorde Vinheteiro, o Lorde Vinheteiro, ele é um pianista erudito, não é? Dentro dos padrões eruditos, ele não é tão habilidoso assim, vamos dizer, para fazer ali as obras ali do Liszt, do Chopin, do Debussy. Ele é mais ou menos, mas no que ele se destacou de fato, inclusive nessa plataforma aqui no YouTube, principalmente as interpretações que ele dava para músicas que não eram interpretadas no piano, como por exemplo a música dos Simpsons, a música do Star Wars, né, uma série de canções de séries de televisão, assim, que ele passou, músicas do Chaves, né, que está no nosso inconsciente coletivo. Isso era um trabalho espetacular que o Lorde Vinheteiro ele praticava aí, não eram vídeos divertidíssimos, e nesse caso, né, a transposição daquela música para o piano era um trabalho assim fabuloso, assim. Ele é um grande instrumentista, um grande pianista. Porém, recentemente ele passou ali para uma espécie de comentarista da música brasileira e passou ali a falar sobre alguns temas que ele achava que deveria falar, pois ele, como ele mesmo se intitula, um cara que quer mudar o gosto musical brasileiro e quer colocar o bom gosto no pessoal, assim, vamos dizer, de uma forma até bem pretensiosa, ele fala isso pra gente aqui. Então, apresentado quem é o Lorde Vinheteiro, ele esteve no canal Quebrando Tabu, e nesse canal aí ele teve que debater com pessoas ali, pessoas que eram a favor do funk, mostrando para ele que o funk não torna as pessoas imbecis e que aquilo podia vir de algum preconceito dele. Então, vamos discorrer um pouquinho sobre este tema. O que acontece aqui? Qual é o problema que eu vejo inicial nisso tudo? Primeiramente, os argumentos do Vinheteiro não são argumentos sólidos, não é? Então ele fala que o funk é uma música primária, o funk é uma música que não tem harmonia, tem uma melodia muito nula, e que na verdade as pessoas vão ficando imbecis porque aquele tipo de música é muito primária, a coisa mais primitiva que se pode entregar para a população. Então ele bate nessa tecla dizendo que sim, isso torna as pessoas imbecis, as pessoas não vão pensar, as pessoas não vão conseguir sair daquele círculozinho. É isso que ele enfatiza. Mas ele enfatiza, ao meu ver, no vídeo muito mal, porque ele fica girando em ciclos em redor dos mesmos questionamentos, não é? Então essa foi uma das questões que eu vi ali. As pessoas que estavam debatendo com ele também estavam trazendo alguns pontos interessantes, falando sobre o tipo de preconceito que o funk carioca sofre, assim, e fazendo algumas relações com preconceitos como outros gêneros, como o hip hop e como o samba, principalmente, também sofreram lá no passado. Então ali tinha uma espécie de debate, mas que acabou ficando, na minha visão, um pouco vazio. Por quê? Estamos numa época, assim, sempre estivemos polarizados, mas estamos especialmente polarizados, ou ao menos a polarização mostrou suas vísceras, não é? Principalmente com as redes sociais, as pessoas que estão ali comentando, mostrou muito esse lado grenal, vamos dizer assim, Corinthians e Palmeiras, bem, mal, doce, salgado, tudo virou uma espécie de grenal. E essa polarização também veio ali infectar, digamos, essa discussão acerca do funk carioca.
carioca. Por que eu estou falando isso? Porque pessoas como o Lorde Vinheteiro, por exemplo, eles vão criticar a qualidade musical do funk carioca, vão dizer sempre que aquilo é uma coisa primária, que aquilo é uma coisa que não é bem trabalhada e que é uma música de uma péssima qualidade, tanto em termos sonoros como em termos de conteúdo. E aí vai falar que sim, vão começar a discorrer que é aquela música de imbecil e vão começar a falar todas aquelas coisas que a gente já está cansado de ouvir. Porém, do outro lado, temos um pessoal que glamoriza demais o funk carioca também, né? E falando que é uma grande cultura e que é uma cultura marginalizada, todos aqueles argumentos que eles deram ali, mas também desvalendo o fato de que pode sim haver uma certa verdade nesse fato de ser uma música primária que necessita ser trabalhada mais a fundo, né? Que a música há muito tempo estacionou naquela mesmice. Esse papo de um pessoal mais elitizado, não é? Esse papo de um pessoal de mais classe, digamos assim, questionar a qualidade musical que é do pessoal, do povão, não é uma coisa que vem de hoje. Inclusive, a música popular brasileira, que é o tema principal desse canal, ele nasceu de braços dados nessa situação. É isso mesmo. Isso porque antigamente, né, lá no século XIX, quando a música popular começou a ganhar rosto, né, começou ali o lundu, o maxixe, também teve o chorinho, eles começaram a aparecer, eles vinham em contraposição de uma música já pré-estabelecida, que era a música europeia. Existia um eurocentrismo muito forte no mundo inteiro e aqui no Brasil não era exceção. Então a elite, eles ficavam cultuando grandes músicas dos compositores da Europa, principalmente os alemães, italianos e franceses, né, que eram os mais fortes nesse quesito da música erudita. A música erudita era uma música muito complexa, era uma música que necessitava de uma educação muito boa para conseguir ao menos compreender o que aquela música estava passando. E é lógico que a nossa população, a grande maioria, não tinha essa bagagem, essa educação para receber aquele conteúdo. Afinal, a desigualdade social no país não é uma coisa de hoje. Sempre existiu uma grande maioria sendo uma espécie de massa de manobra, digamos assim, sendo uma espécie de pessoas que não tiveram acesso à educação, nunca deram acesso à educação para esse povo, então era intragável para eles aquele tipo de música. Restando a eles as músicas dos bailes, é isso mesmo, os bailezinhos, né, que eram aí sim, vinha a música da Chiquinha Gonzaga, via a música do Ernesto Nazaré, alguns deles com prestígio, outros com menos, mas faziam a música popular daquele período que era adorado pela população, não é? Em contraposição à grande elite, que achava que aquela música, em vista do que se tinha na Europa, era uma música de muito menos qualidade. E evidentemente, se você for pegar uma música e outra, uma música erudita europeia do período, você vai encontrar muitos elementos, uma música de uma complexidade absurda. E se você for comparar, por exemplo, com Ernesto Nazaré, com Chiquinha Gonzaga, com essa turma toda, você vai perceber que, embora as músicas de Ernesto, de Chiquinha Gonzaga sejam músicas maravilhosas, elas sim perdem muitos elementos se comparados com a música europeia. Então, de uma certa forma, o que aquela elite estava dizendo é: vocês cultuam uma música menor, vocês cultuam uma música de menor qualidade, enquanto eu estou aqui ouvindo Chopin, Beethoven, Mozart, né, até os mais antigos, lá Bach e grandes nomes aí da música erudita, e eles soltavam nomes enquanto os pobres ficavam ali com aquela espécie de música menor, digamos assim. E isso já no século XIX, hein? E é claro que isso ainda vinha com não era só a questão da qualidade musical que era questionada pela elite. O que era questionado ali era a moralidade. Acreditem se quiser, vejam o quanto é parecido com os dias de hoje. Então, aquelas festas que eram chamadas de umbigadas, eram os pobres que praticavam, e geralmente tinha bebedeira, tinha gritaria, tinha muitas vezes confusão, e aquela música popularesca que era ali apresentado para eles, geralmente ao piano com uma partitura, porque antigamente não existiam os discos, não é? A gente não existia gravação em disco, o que se vendia de fato era a partitura. Então, se o Ernesto Nazaré fazia uma música nova, ele ia lá, escrevia a partitura, aquela partitura ganhava algumas cópias, e para se comprar aquela música, você comprava a partitura e entregava para algum pianista, e aí ele sim executava aquela canção e você podia ouvir a canção que Ernesto Nazaré tinha feito. E era isso que era feito nos bailes.
bailes, não é? E ainda mais, essa música começou a se misturar com uma cultura africana que vinha dos escravos, né? Lembramos que estamos num país escravocrata ainda, a escravidão está a todo vapor, então essa cultura dos escravos que estavam mais próxima das pessoas pobres, não é? Cultura principalmente do lundu, que veio ali enraizar a música brasileira, deu no machixe, todo aquele caldeirão veio muito dos brasileiros com os africanos, não é? Então a cultura africana, a cultura do negro veio se enraizar, né, na população, enquanto a elite continuava ali cultuando a Europa, né, os europeus. Eis que em 1988 a gente tem o fim da escravidão no Brasil. Então os negros finalmente saíram dos cativeiros e foram libertos. Houve um pequeno problema nesse processo. Assim como quase tudo no Brasil, não houve uma espécie de programa ou não houve uma espécie de logística para inserir aqueles cidadãos que estavam agora na sociedade, inseri-los de fato na sociedade, não é? Ou seja, eles simplesmente foram jogados lá e ok, vocês têm aí a sorte de fazer o que vocês quiserem. O problema disso é que, enfim, se você não está inserido no mercado de trabalho, você está anos atrás, não é? E se você é jogado lá, você não tem propriedade, você não tem como trabalhar e você não tem conhecimento para conseguir trabalhar. Afinal, você passou a sua vida inteira sendo escravo. Você passou a sua vida inteira trabalhando ali em canaviais, apanhando, enfim, sendo subjugado de todas as maneiras e não conseguiu ali ter conhecimento e ter uma condição de trabalhar de uma certa forma. E para piorar, a falta de residências, né, foi começando a se espalhar os negros e eles principalmente iam a lugares, eles iam habitar principalmente os morros, né, onde começam a surgir as nossas periferias, as nossas favelas. Eles passaram a construir casas da forma que podiam mesmo, ali nos morros, de uma maneira meio ilegal, né? Então, assim, e essa coisa de ilegal, né? Agora a gente tem que parar num ponto interessante. 2 anos depois do fim da escravidão, foi aprovada uma lei chamada a Lei da Vadiagem. Olha que absurdo, se você não tinha emprego, você era preso. Ou seja, se você joga um monte de ex-escravos na rua, né, ex-escravizados lá, e aí você coloca uma lei dessa, a maioria não vai ter emprego. Ou seja, você estava tirando eles do cativeiro para botar nas prisões, né, nas nossas cadeias. Começamos a populacionar nossas cadeias com negros naquele período. A menos que o negro, enfim, ele tivesse a sapiência, digamos assim, de voltar para o seu antigo dono, o seu antigo dono oferece lá um salário qualquer, só para você escapar dessa lei, e aí você continuar ali trabalhando quase da mesma maneira que trabalhava antigamente. Lógico, menos com os maus tratos, que agora já não era institucionalizado, digamos assim. E eis que no século XX, no início do século XX, a Casa Edison traz os discos para o Brasil. É isso mesmo, agora você conseguia finalmente ouvir a sua canção através do disco. E esta música que você ouvia através do disco precisava de um mercado, precisava ser inserida em um mercado. Então, quando eles fazem a gravação, as gravações, eles precisam de um público para ouvir aquelas gravações, não é? Então, o mercado brasileiro ele começa a bater muita cabeça, porque ou eles gravam as grandes orquestras, que eram as músicas europeias, aquelas músicas maravilhosas que a elite gostava, ou eles gravavam a música apenas com piano, poucos instrumentos, que era aquela música que a plebe gostava, né, que as pessoas mais pobres gostavam. Era muito mais rentável para eles fazer essa produção mais barata, digamos assim, e em questão de número, tinha uma população inteira para receber aquele tipo de conteúdo, enquanto a elite era um pedaço muito pequeno, embora tinha grande poder aquisitivo, ainda era um pedaço muito pequeno do pessoal ali que ia receber uma música, digamos, europeia, enquanto a música brasileira, a música popular brasileira que estava começando a existir, quem receberia essa música era a grande população. Mas quem conseguiria fazer essa música? Quem conseguiria produzir essa música popular para essa população que estava ali esperando? É isso mesmo, os ex-escravizados principalmente e os negros que estavam ali nos morros. A música brasileira começa a descer os morros e participar do início do mercado fonográfico do Brasil. Eis que surgem os grandes sambistas, não é? A gente tem ali Senhor, a gente tem ali Donga, o próprio Pixinguinha vem numa leva dessa, não é? Ali você tem também depois Ismael Silva, mais tarde alguns outros nomes que vêm aí a compor
essa espécie de primeira safra da música brasileira, vamos dizer dessa forma. Então, conforme foi se popularizando, né, as gravações desses sambas ou dessas músicas aí como lundu, machixe, essas músicas consideradas menores pela elite, começou-se essa reclamação de vocês estão ouvindo uma música menor e essa música está fazendo muito sucesso, porque a indústria já estava focando na população, que lembrando vocês, ainda naquela altura não tinha acesso à educação e principalmente os ex-escravizados, obviamente, não tinham acesso nem à educação, nem uma inserção na sociedade, eles não tinham direito a nada. E olha, eles estavam produzindo ali para o mercado fonográfico, estavam alimentando aquela galera, ou seja, a própria elite se fechou para um movimento que estava acontecendo ali, porque eles simplesmente, em vez de tentar, sei lá, difundir o que eles tinham, a educação que eles tinham, qualquer coisa desse tipo, eles simplesmente fecharam e começaram a criticar aquele gênero que estava sendo ali cultuado e que foi cultuado por muito tempo. Lógico que muitas leis foram criadas para tentar barrar o samba, e esse é um dos questionamentos que o pessoal que gosta de funk fala, que olha, já tentaram no Congresso criminalizar o funk carioca, assim como tentaram de muitas formas criminalizar o samba também. Chegou o momento que se você era pego fazendo nada na rua e com um instrumento de samba, isso era um agravante para você ir para o Chilindró. Existe uma história famosíssima do João da Baiana, né? O João da Baiana, ele estava ali com o seu pandeiro. Quando ele foi apreendido, apreenderam seu pandeiro. Ele só conseguiu sair ali dos delegados, daquela galera toda, porque ele conseguiu comprovar que ele tinha um emprego. Se ele não conseguisse comprovar que ele tinha um emprego, ele tinha ficado no Chilindró também. Como não conseguiram prender João da Baiana, afinal ele tinha um emprego, eles aprenderam ali o instrumento musical dele, foi preso o pandeiro. Um pandeiro já foi preso no Brasil. Vejam vocês aí que coisa maravilhosa. E o mais maravilhoso dessa história é que um dos magnatas, que agora não me lembro quem é, vou deixar o nome aqui, vou dar uma pesquisada, vou deixar o nome aqui, mas é um grande magnata, um grande político, um grande influente, era fã do João da Baiana e ficou muito fulo quando soube dessa história e mandou fazer um pandeiro da melhor qualidade, assinado por ele para João da Baiana e o presenteou como uma espécie de pedido de desculpas da elite por aquele infortúnio que ele passou. Olha que coisa maravilhosa. Conforme os anos foram se passando, a música popular passou a ser uma espécie de música das empregadas, de música das pessoas mais pobres, de música da classe menos favorecida. E isso por quê? Porque aquela música desde sempre começou a falar daquele universo, começou a falar com aquele pessoal, começou a mostrar o universo deles e começou a conversar muito com eles e se fechando para a elite. O mercado musical foi cada vez mais para o público pobre. Mesmo os que eram de elite, que faziam sambas, como por exemplo Braguinha, Noel Rosa, Almirante, toda essa turma também, nas suas composições, talvez por uma forma enraizada e tudo, eles também faziam música como se fossem pobres, né? As músicas do Noel Rosa, você não vai ter nenhuma música falando de luxo. Você pode ver que ele fala sempre do universo pobre, mas era um rapaz de classe média alta, né? Não era um estudante de medicina, não era um pobrezinho assim. Então você pode ver que virou uma espécie de estética do mercado fonográfico brasileiro ser uma música feita para a população, uma música feita para os mais pobres e deixando a elite ali relegada àquele tipo de música mais sofisticada. É lógico que foi assim até 1958, quando surgiu a Bossa Nova e finalmente a elite entra na música popular, se sentindo ali de uma certa forma homenageada por Copacabana, aquelas músicas que falavam mais de sol, praia, que eram músicas que chegavam mais no universo, que entravam mais no universo deles e paravam de falar tanto de desgraça e pobreza, que era o que as músicas de antigamente falavam. Eles se sentiram absolutamente representados naquele momento e passaram a cultuar a música brasileira também. Com isso, até a música do passado, né, que já não incomodava de uma certa forma, e geralmente existe isso, quando a música não incomoda mais, você começa a aceitar ela um pouquinho mais, né? Então a elite começou a olhar para Noel Rosa, para esses compositores como Pixinguinha, com um pouco de menos desprezo, e começou ali também a cultuar essa música brasileira. Então a música brasileira conseguiu ganhar o pessoal ali muito mais no período da Bossa Nova, digamos assim.
Porém, continuou existindo essa espécie de briga de elite e população, assim, de população mais pobre, população mais rica. Essas brigas de classes continuaram a acontecer ainda no decorrer da música brasileira, como ela continuou. Sendo na Tropicália ou no rock dos anos 80, né? O rock dos anos 80 também era considerado uma música de muita baixa qualidade, perto do que agora era da alta qualidade, que era MPB, Caetano Veloso, aquela turma mais sofisticada, não é? O hip hop, então, esse nem se fala. Esse, como nasceu nas periferias, nasceu falando de violência, nasceu com músicas absolutamente fora dos padrões do mercado, essa sofreu e tomou muita porrada mesmo. Não é? E aí a gente vem até a época de hoje, onde temos um Lorde Vinheteiro achando que vai salvar o gosto da população brasileira, assim como há 100 anos, né, há mais de 100 anos, como eu acabei de contar a história de vocês, a elite sempre fez, né, sempre achou que tinha uma solução para aquele marasmo que era aquela música, para eles, muito menor do que aquela música que eles ouviam, que era uma música erudita, europeia. E assim o Lorde Vinheteiro, né, você percebe que ele se veste todo empoladinho, de uma certa forma assim, ele cultua um pouco essa música europeia, ele gosta de Mozart, Bach, Beethoven, ele gosta desses compositores que são compositores eruditos e maravilhosos, né, diga-se de passagem, mas ele fecha a cabeça para todo o resto que está acontecendo. O Lorde Vinheteiro não é uma pessoa que está aberta, por exemplo, para a música brasileira. O Lorde Vinheteiro não gosta do Tom Jobim, por exemplo. Então é um nível muito extremo, ele não aceita nada que é de fato popular. Para não ser desonesto, eu já vi ele falar bem do Zequinha de Abreu. Esse é um compositor que assim, mais popular, mais popularesco, que de uma certa forma o Vinheteiro, eu já vi ele falando bem. Não vi ele falando bem nem de Carlos Gomes, que era daquele que fazia parte também do que estava no time do eurocentrismo, de uma certa forma. Para vocês terem ideia, o Guarani, que é aquela ópera famosa, fala de uma obra brasileira, do José de Alencar e tudo, e a obra é escrita em alemão. Então existe ali uma espécie de tentar pegar o mercado europeu, assim como hoje existe uma espécie de sempre tentar pegar o mercado americano, não é? O mercado pop americano é muito forte, a gente sempre tenta atingir eles, e num período o Carlos Gomes tentava atingir o mercado da música erudita europeia. O que mais me preocupa nessas discussões todas é justamente os defensores do funk hoje não perceber que existem lacunas gravíssimas no funk carioca, não é? As pessoas defendem como cultura, é marginalizado e tal, e passam a mão na cabeça sem perceber que as músicas de fato são músicas primárias. E qual é o problema de ser músicas primárias? Você pode me perguntar, qual é o problema de ela ser música que toca no primitivo, vamos dizer assim, que tem melodias fáceis, que tem harmonias quase nulas e tem uma batida sempre repetitiva? O problema é que estamos desde a década de 80 com o funk carioca existindo. O funk carioca existe desde a década de 80 e se popularizou muito mais no final da década de 90, para os anos 2000 ali, o funk começou a tomar de fato uma força mercadológica muito forte. De lá para cá, não existe evoluções vigentes no funk, você não consegue perceber uma espécie de evolução que toda a música teve. O samba, ele evoluiu muito rápido, o samba não ficou no primitivo, o samba saiu do primitivo com muita facilidade, passou para coisas complexas em questões de letras, em questões de harmonia, em questões de melodia, então nem se fala. As melodias do samba já eram incríveis lá na década de 10, de 20, né? Já eram melodias muito bem trabalhadas. O funk não se percebe uma espécie de evolução, se percebe que o pessoal fica criticando quem critica, sem perceber que precisa haver ali uma espécie de mudar a chave, de tentar fazer alguma coisa diferente, porque estão fazendo sempre a mesma coisa há 30 anos. Sempre a mesma coisa há 30 anos. Como se você estivesse estagnado naquilo, como se você estivesse parado naquilo. É uma hora de fazer alguma coisa diferente, é uma hora de sair dessa mesmice musical. Em contrapartida, é uma hora de começar a se discutir o funk carioca como uma cultura vigente. É uma hora de se ver isso como uma espécie de questão cultural que já precisa entrar na história com uma certa seriedade. Afinal, o funk carioca não está, como eu acabei de falar, aqui há pouco tempo. Desde a década de 80, o funk carioca existe. Se fosse uma coisa passageira, já teria passado, né? Por mais que você não goste do funk, por mais que você abomine esse tipo de letra, você tem que
há de convir comigo, não é? Que é uma música que está aí há muito tempo e que ainda o tempo não conseguiu diluir ou apagar de alguma forma. Alguma coisa tem aí e tem que ser discutido com um pouco mais de seriedade do que um Grenal. Eu sou contra, eu sou a favor. Está na hora da gente sentar e ver o que é isso, o que pode melhorar, não é? E o que existe de cultura nisso. Temos que parar de um funkeiro contra o elitista, do funkeiro contra o cara que dá boa moral, da boa música, da boa qualidade. Temos que descobrir como que isso se junta. É uma espécie que devia existir, uma espécie de tropicalismo no funk mesmo. Devia existir alguma coisa que o Caetano e o Gil fizeram lá no período que a guitarra elétrica era a música da vez, que era a que tomava porrada, né? Que todo mundo falava, não, vai de reto daqui. E eles colocaram isso na música brasileira e olha só, a gente conseguiu aceitar muito mais o rock do que aceitava antigamente. Será que não está faltando um pouco isso? Será que não está faltando alguém fazer algo diferente? Então, funkeiros, pense um pouco nisso. E quanto a turma da elite que fica aí criticando o funk, na verdade, eu tenho uma coisa a dizer para vocês. Eu concordo com muitos dos pontos do pessoal que fala, que detona o funk, vamos dizer assim. Concordo com muitos dos pontos de vocês, mas devo dizer que não concordo com a maneira que vocês falam. Se vocês estão tentando vender uma ideia, ou estão tentando vender um argumento, vocês não podem chegar dizendo que isso você torna as pessoas imbecis, ou vocês são imbecis porque vocês ouvem isso. Você não vai fazer ninguém ouvir vocês falando dessa forma, não é? Se você fala que, por exemplo, eu gosto de futebol, se você fala, olha, você gosta de futebol, logo você é imbecil. Agora eu vou explicar porque eu já não quero te ouvir. Você acabou de me chamar de imbecil por uma coisa que eu gosto, então já não há um diálogo aqui. Você chegou com uma conclusão. Em vez de o diálogo levar à conclusão, você trouxe a conclusão e agora vamos começar o diálogo. Calma aí, você já deu a conclusão. Então não existe mais conversa aí. E isso, infelizmente, tem sido a retórica de muita gente, inclusive muita gente ligada à música. Muitos críticos musicais têm usado esse método, que eu acho um método falho se você quer convencer alguma pessoa, se você quer mostrar para a população alguma coisa. Se você chega xingando, não adianta nada. Parece o método Olavo de Carvalho, parece o método do nosso presidente, parece o método dessa galera aí reacionária que está querendo bater e depois explicar. Não se bate, depois explica. Qualquer ideia que você esteja, seja a favor do funk, contra o funk, direita, esquerda, Corinthians, Palmeiras, não importa. Qualquer ideia que você tenha, mostre, né? Argumente, não xingue para depois argumentar. Aliás, não xingue, seria melhor você não xingar, seria o mais adequado e tentar entender principalmente o outro lado. Há muita superficialidade nessa discussão. Eu acho que vai demorar para haver algum tipo de seriedade, mas eu espero que ele haja já essa seriedade, que a gente precisa abrir esse horizonte. É isso que eu tinha para dizer para vocês, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, aquela coisa de sempre, né? Ativa o sininho, a gente tá tomando muita porrada, né? Óbvio, a gente não posta muito vídeo, o YouTube não olha pra gente com carinho, então vai ser sempre desse jeito mesmo. Falei pra cacete, desculpe se você veio até aqui, muito obrigado. E é isso aí, galera. Vamos ter um pouco mais de discussão, um pouco mais de debate, menos briga, menos xingamento. Obrigado a todos vocês, até a próxima.